Debate na sua TV. Começa agora com o Brasil Debate, com Fernando Mauro. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um CBD com o Brasil Debate. Hoje um programa especial, porque nós estamos recebendo o Dr. Quirino Cordeiro da Senapred, a Secretaria Nacional de Prevenção ao Uso de Drogas, que está aqui conosco para nos falar um pouco a respeito da pasta e de como é que ele enxerga 2021 com esses cortes orçamentários, enfim, que o Brasil tem enfrentado por conta do orçamento. Doutor Quirino, é uma alegria encontrá-lo e recebê-lo mais uma vez no CBD, nos estúdios da Com Brasil. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, conversando com você, com toda a sua audiência sobre um tema de tamanha relevância, que é o combate às drogas no Brasil. Eu vou começar dizendo o seguinte, que a gente sabe que a sua pasta não é ligada diretamente ao Ministério da Saúde, mas diz respeito a uma política pública que impacta não apenas na saúde, mas na segurança pública e em tantas outras áreas. É uma área, vamos chamar assim, multidisciplinar, né? A questão do combate ao uso de drogas, o combate ao tráfico de drogas, o combate a este mal que tem ceifado tantas vidas e tem tirado tantas vidas das famílias, da sociedade. E eu vou começar lhe perguntando um pouquinho sobre essa questão. Primeiro do orçamento, como é que ficou a Senapred, como é que ficou o seu ministério, que é o Ministério da Cidadania, e, na sequência, falar um pouco sobre as políticas públicas que, eu acredito, não possam parar. O Brasil vem enfrentando problemas importantes na área de drogas e para fazer frente a todos esses desafios, o governo federal, desde o início dessa gestão, em 2019, tem realizado uma série de ações para o enfrentamento a todos os problemas advindos do cenário das drogas. Tanto é que no ano de 2019 nós publicamos o que é considerada a nova Política Nacional sobre Drogas. Um pouco depois nós publicamos a nova Lei de Drogas. São normativas que buscam dar novos direcionamentos para o enfrentamento às drogas. Na área do narcotráfico, nós temos tido ações mais duras contra as organizações criminosas que realizam suas ações no tráfico de drogas. Por exemplo, o Brasil tem batido recorde em cima de recorde de apreensão de drogas. Nós também tivemos ações importantes fazendo com que as principais lideranças do narcotráfico fossem transferidas para presídios federais. Sem comunicação. Fazendo com que elas ficassem apartadas, né, enfim, do comando das organizações criminosas. Temos trabalhado também numa ação que é bastante relevante, Fernando, que é na descapitalização do crime organizado ligado ao narcotráfico. Nós trabalhamos para a publicação de uma lei, a Lei 13.886, que facilitou, então, a retirada de bens do narcotráfico e se pegar esse recurso e investir em políticas públicas. Hoje nós temos trabalhado no que é chamado de alienação antecipada dos bens do narcotráfico. Ainda durante o julgamento do narcotraficante, os seus bens então acabam sendo ou leiloados ou doados para entidades que trabalham no enfrentamento das drogas. Com isso a gente consegue primeiro descapitalizar, tirar dinheiro do narcotráfico e pegar esse recurso e aplicar nas políticas públicas. E na área da prevenção e do tratamento dependente químico também nós temos avançado com ações mais efetivas. Na área de prevenção, por exemplo, nós temos trabalhado em parceria com as polícias militares de todo o Brasil para ações de prevenção do uso de álcool e drogas nas escolas, por meio do PROERD. Exatamente. O PROERD é um programa fantástico, né? É o programa hoje, Fernando, mais capilarizado, que está na maior quantidade de lugares, cidades, escolas do Brasil e conta hoje com o apoio do governo federal. Temos trabalhado também na área da recuperação das pessoas com dependência química, mais especificamente na recuperação desses indivíduos nas comunidades terapêuticas, que são casas de recuperação de pessoas com dependência química. E, mais recentemente, nós começamos a trabalhar também com os grupos de mútua ajuda e de apoio familiar, para que nós pudéssemos dar suporte, dar assistência ao dependente químico após a sua internação
nas comunidades terapêuticas e apoio também para suas famílias. E agora esse ano, né, de 2021, nós estamos, enfim, ainda no meio dessa pandemia e temos desafios adicionais, em especial no que diz respeito ao orçamento. Nós tivemos uma queda do nosso orçamento, nós estávamos com uma previsão de 186 milhões de reais, nós tivemos aí uma queda para 66 milhões, estamos trabalhando nesse momento, Fernando, para a recomposição do nosso orçamento, estamos trabalhando diretamente dentro do nosso ministério com o ministro João Roma, que é bastante sensível e atuante nas causas da dependência química, e também temos trabalhado com o apoio do presidente Bolsonaro. E se Deus quiser, vamos conseguir recompor esse orçamento que é tão importante para que continuemos então no enfrentamento às drogas no país. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o João Roma, que é um amigo de muito tempo. Eu lembro que ele era o chefe de gabinete do Neto, o ACM Neto, foi prefeito de Salvador. E depois se tornou deputado federal e agora é ministro da Cidadania, né? Quer dizer, uma ascensão meteórica. Ele é muito competente, muito capaz e, como você mesmo disse, sensível a estas questões que são questões sociais, são questões de saúde pública, porque só quem tem um problema desse na família sabe o transtorno que isso causa, não apenas para aquele que é o dependente, aquele que é o viciado, mas para os pais, para os irmãos, para os amigos, para a família, para todo o núcleo familiar que está em volta, né? Não sofre só a pessoa, mas sofrem todos aqueles que estão ao lado, né, daquela pessoa. E eu vou, inclusive, tomar a liberdade de lhe perguntar sobre a questão das comunidades terapêuticas que você citou. Você falou as comunidades terapêuticas, eu não sei se são organizações sociais, organizações da sociedade civil, imagino que devam ser às vezes igrejas, entidades, né, que têm um trabalho que a gente considera trabalho sério. Porque o que é a diferença? Uma coisa é aquele depósito de pessoas. Bota o cara para lá, manda ele fazer trabalhos forçados, ele come qualquer bobagem, sem nutricionista, qualquer coisa, não tem médico para acompanhar. E a gente já viu, inclusive, muitas denúncias de lugares como esse, que são depósitos de pessoas, repito, não são e não podem ser confundidos com as comunidades terapêuticas que fazem um trabalho sério. Enfim, então, essas pessoas são jogadas nesses lugares, meio que as pessoas já não têm mais o que fazer, não tem mais esperança que a pessoa pode ser reabilitada, bota nessa entre aspas, clínica, né? E às vezes a família acha que é uma clínica séria, depois vai descobrir que é uma arapuca, né? Porque também o pai, a mãe, que já estão passando por tanto desgosto, tanto problema desse, querem que o filho seja tratado, e colocam numa comunidade, num espaço desses, numa clínica dessas, e recebem um golpe. Eu quero lhe perguntar, doutor Quirino, como é que o pai, a mãe, que estão acompanhando a gente, que querem colocar o seu filho, que é dependente químico, numa clínica para tratamento, como é que eles vão saber se eles não estão caindo numa arapuca? Quer dizer, quais são os pressupostos que esse espaço precisa ter para a gente poder falar, não, ali você vai ter um trabalho sério, realmente voltado para recuperar aquela vida? Sim. Essa é uma questão de grande relevância, Fernando, porque o governo federal, desde o início do ano de 2019, tem trabalhado numa parceria bastante importante, bastante próxima das comunidades terapêuticas. Só para que você e os amigos que estão nos acompanhando possam ter uma ideia, até o ano de 2018, o governo federal financiava cerca de 2.900 vagas em comunidades terapêuticas Brasil afora. No ano de 2019, então, nós quadruplicamos o número de vagas financiadas pelo governo federal nessas entidades, chegando a quase 11 mil vagas financiadas em cerca de 500 comunidades terapêuticas em todos os estados do país. E nessas entidades que mantêm parceria com o governo federal, que são financiadas pelo governo federal, para que possam oferecer tratamento gratuito para as pessoas com dependência química, possam oferecer suporte aos seus familiares, nós do governo federal fazemos inspeções, vistorias, fiscalizações, inclusive em loco, presencialmente nessas entidades. Então, essas quase 500 entidades que são credenciadas
pelo governo federal, pelo Ministério da Cidadania. São entidades sérias, idôneas, oferecem um tratamento de grande qualidade. E as pessoas que tiverem interesse e necessidade de buscarem esse serviço podem entrar, Fernando, num site que o governo federal mantém, que é o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, que é o OBID. Então, as pessoas podem, por exemplo, acessar no Google mesmo, se colocarem ali, Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, OBID, as pessoas então acessarão as vagas ofertadas pelo governo federal, financiadas para que possam então receber o tratamento gratuito nessas entidades. Lá as pessoas vão encontrar um mapa do Brasil em que podem então acessar as comunidades terapêuticas nos vários estados do nosso país e encontrar lá uma comunidade terapêutica mais próxima da sua residência. Lá vão encontrar informações, por exemplo, sobre número de vagas, se essa vaga é destinada para homem, para mulher, para adolescente. Então esse é um serviço de informação que o governo federal presta para a sociedade, para que as pessoas possam encontrar as comunidades terapêuticas mais próximas da sua casa para o tratamento gratuito e que contam então com o aval do governo federal, o aval de qualidade no tratamento. Esse tratamento é uma espécie de SUS, vamos chamar assim, para o dependente químico, ou seja, ele tem uma porta de entrada com uma qualidade, um cuidado do serviço público para garantir que realmente aquela pessoa possa sair daquele estado em que se encontra. Quer dizer, no primeiro momento eu acho que eu não sei quais são as fases, mas imagino que deva ser primeiro desintoxicar, tirar aquela droga da pessoa. Aí depois deve ter o tratamento com um medicamento para a pessoa meio que colocar alguma coisa que sem a qual a pessoa vira uma fera e quer usar a droga. Então deve ter um tratamento medicamentoso. E aí depois deve ter um tratamento, imagina, psicológico, psiquiátrico para aquela pessoa, para trabalhar a dependência química, qual que é a origem e tudo mais e tal. Então tudo isso você tem uma porta de entrada gratuita no serviço de saúde do governo federal, como se fosse um SUS, é isso? É exatamente isso. As pessoas que apresentam quadros de dependência química podem receber cuidado, tratamento para sua recuperação em vários tipos de serviços. E as comunidades terapêuticas constituem o que nós chamamos de uma rede de cuidado à pessoa com dependência química. Então, pessoas que apresentam quadros clínicos de dependência química mais grave, que já tentaram, enfim, fazer o seu processo de recuperação em serviços que nós chamamos de base comunitária, como, por exemplo, ambulatórios de saúde mental, consultórios médicos, psicológicos, mas que não conseguiram, enfim, porque tem um quadro clínico mais grave, essa pessoa então precisa ficar num ambiente que nós chamamos de um ambiente protegido. Então esse indivíduo deve ser encaminhado para uma dessas casas de recuperação, onde o indivíduo ficará ali recebendo todos os cuidados necessários durante um período maior. Nós sabemos, por exemplo, Fernando, existem vários trabalhos científicos mostrando isso, que indivíduos que apresentam quadro de dependência química, quanto mais tempo o indivíduo fica durante o seu tratamento em abstinência, ou seja, sem usar droga, quanto mais tempo ele fica, menor é a chance dele ter uma recaída, dele ter uma recorrência no quadro de uso de drogas. Então, as comunidades terapêuticas, em geral, ofertam um cuidado para o tratamento e recuperação do dependente químico durante um período mais longo, muitas vezes durante alguns meses de internação, para que o indivíduo, primeiro, ele possa ser trabalhado lá dentro, né, para quando ele sair, ele possa retomar a sua vida, retomar suas atividades, voltar a trabalhar, voltar a ter uma vida em família, enfim, ter uma vida plena. Agora, doutor Quirino, eu sei que cada caso é um caso. Então, às vezes ele é adicto, né, na cocaína, o outro é na maconha, o outro é LSD, o outro é não sei do que e tal. E o tempo de recuperação também varia de pessoa para pessoa. Mas a gente pode expor aqui uma média de tempo de internação, porque me parece que essas internações não são, fica lá uma semana, ou fica como se fosse o spa, fica um mês e tá bom, não é isso. Parece que são períodos um pouco mais prolongados. É isso mesmo? Exatamente isso. As comunidades terapêuticas trabalham, então, com o tratamento no ambiente protegido. Dentro dessas entidades, então, o indivíduo que lá está acolhido, que está
recebendo o tratamento para a sua recuperação, ele realiza algumas atividades, né? Uma dessas atividades é baseada na capacitação profissional, em geral por meio do trabalho. Então, os indivíduos que estão acolhidos nas comunidades terapêuticas são capacitados para que quando eles possam sair da internação rumo à sociedade, para que esse indivíduo então possa retomar a sua vida, para que ele possa voltar a trabalhar, para que ele possa então ter condições de se manter, de manter a sua família. Dentro das comunidades terapêuticas também o indivíduo realiza o trabalho como parte da sua terapia, que nós chamamos de laborterapia. Logo, o trabalho na comunidade terapêutica tem tanto a função terapêutica, como também a função de capacitação para que esse indivíduo possa, então, voltar para a sociedade, para que ele possa ser reinserido. Função terapêutica e social. Exatamente. E também nas comunidades terapêuticas há um trabalho bastante importante, que é o trabalho no convívio com os pares. Isso é muito importante porque o indivíduo que apresenta dependência química muitas vezes tem dificuldade de relacionamentos interpessoais, tem dificuldade de lidar com situações difíceis, de lidar com outras pessoas. Então, dentro de uma terapêutica, nesse convívio entre os pares, o indivíduo vai adquirindo habilidades, vai adquirindo, então, condições de, quando ele sair de lá, ele ter ferramentas suficientes para lidar com situações difíceis, para lidar com as pessoas, para lidar com a vida como ela é. E uma outra questão importante na comunidade terapêutica é o trabalho de suporte às famílias do dependente químico. Existem também, Fernando, vários trabalhos científicos mostrando que o suporte às famílias do dependente químico é muito importante nesse processo de recuperação. E por isso, então, as comunidades terapêuticas realizam esse importante trabalho de fortalecimento das famílias. E muitas dessas entidades trabalham em parceria com os grupos de mútua ajuda. Nós temos vários grupos de mútua ajuda que realizam um trabalho muito importante nas comunidades terapêuticas. Nós podemos destacar alguns deles, como, por exemplo, Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, Cruz Azul no Brasil, Grupo Esperança Viva, que é ligado à Fazenda da Esperança. Nós temos os grupos anônimos, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, que são os grupos anônimos que dão suporte para as famílias dos dependentes químicos, como Alanon, Naranon, enfim, são vários grupos que desenvolvem um trabalho de suporte tanto para o dependente químico em recuperação, né, com vistas, então, à sua saída e à sua reinserção na sociedade, e esses grupos também trabalham dando suporte, dando apoio, ajudando as famílias dos dependentes químicos, porque o apoio à família é muito importante, já que esse indivíduo, então, ele vai sair da comunidade terapêutica, ele vai voltar para o seio da sua família, é muito importante que a família seja trabalhada dentro desse contexto. Então, o que nós buscamos, Fernando, basicamente é organizar uma estrutura assistencial que ajude o indivíduo não só lá dentro da comunidade terapêutica, mas também ajude fazendo com que esse indivíduo possa sair respaldado para que ele possa, então, enfim, se reinserir socialmente e diminuir, então, as chances dele ter uma recaída. Agora, quanto tempo mais ou menos é o período de uma internação? Chega a durar um ano? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Na média dessas vagas, Fernando, essas quase, então, 11 mil vagas que nós financiamos no governo federal, a média de internação nessas vagas é de 4 meses. Né? De modo que, em cada vaga, nós rodamos mais ou menos 3 pessoas. Nesses 2 primeiros anos, né, nessa nova política que nós conversamos, esse aumento do investimento do governo federal nas comunidades terapêuticas, nós internamos, nós oferecemos a possibilidade de recuperação para quase 60 mil pessoas. Foram quase 60 mil brasileiros, 60 mil famílias que receberam, por parte do governo federal, a possibilidade de fazer o seu tratamento de maneira gratuita nas comunidades terapêuticas em 2019, 2020, e se Deus quiser, vamos continuar avançando, não só mantendo as vagas, viu, Fernando, que a gente tem agora, mas ampliando o número de vagas. Mas isso que eu queria lhe perguntar. Como é que a gente pode, imagino que isso deva fazer parte de uma política pública do governo federal, do Ministério da Cidadania e da Senapred, para exatamente dar a esse dependente químico uma alternativa dentro de uma dessas
comunidades para que ele ali se sinta respeitado, se sinta amado, que ele consiga uma nova visão da vida, né? E aí fica lá um período. Então você imaginei que não fosse realmente um mês, nesse caso fosse 2, 3, 4 meses que a pessoa fica internada. E eu lhe pergunto o seguinte, como é que tem sido o nível de acerto, não sei se essa palavra é correta, mas o nível de recuperação, quer dizer, a cada 100, quantos que você fala assim, ó, realmente voltaram? A gente chega a ter números altos aí do tipo mais de 30%, 40%? Como é que são esses números? O nível é esse mesmo, cerca de 30% dos indivíduos que são acolhidos nas formas terapêuticas finalizam o seu tratamento, né? Só que tem uma coisa interessante, porque muitas vezes o indivíduo que, mesmo não finalizando o seu tratamento, não ficando 4 meses, ficando o fim do período, tem programas, inclusive, tem um período maior de recuperação, mas muitas vezes o indivíduo não finaliza esse período total, mas já consegue, no convívio, na comunidade terapêutica, desenvolver, então, essas habilidades necessárias para quando sai de lá. Ou seja, ele, na realidade, a gente está falando que no grupo de 100 pessoas, cerca de 30 conseguem suplantar a droga. E ainda tem o outro grupo das outras 70 pessoas que não se recuperaram totalmente, mas passam a ter uma visão mais clara de qual seria o caminho de saída das drogas. É mais ou menos isso? Porque muitas vezes, né, enfim, o indivíduo ele pode até finalizar o período, então, para aquele quadro clínico específico, para os problemas que ele tem, vamos supor que ele precisaria ficar acolhido por um período de 4, 5, 6 meses. Ele pode, enfim, finalizar isso, mas nós sabemos que a dependência química é uma doença crônica, que é passível de recaídas, por isso que é importante, né, enfim, essa eterna vigilância. Né? Então é muito importante que o indivíduo que apresenta dependência química, depois que ele sai de um processo desse de internação, de acolhimento na comunidade terapêutica, que ele dê sequência ao seu acompanhamento, né? Um serviço de saúde, como por exemplo um ambulatório de saúde mental, um centro de atenção psicossocial, muitas vezes na unidade básica de saúde, enfim, serviços de saúde disponíveis. Vai frequentar, vamos chamar assim, uma outra estrutura para poder dar respaldo àquele momento em que ele parou naquele momento de usar determinada droga, mas ele precisa ter esse acompanhamento. Você citou aí Amor Exigente, você citou outras entidades que dão esse respaldo para aquele que a gente vai chamar de ex-dependente químico e para a família. Até vou citar aqui o Coronel Ferrarini, ele fala o seguinte: Fernando, eu não fumo há 40 e tantos anos, mas não é que eu não gosto de fumar nada disso. Se eu acender um cigarro agora, eu vou fumar um atrás do outro, então eu não posso fumar o primeiro. Porque ele tem a consciência de que ele está num momento em que ele é dominado por um vício, mas nesse momento ele está dominando o vício. E ele pode a qualquer momento inverter, ter esse jogo invertido, e ele passar a ser dominado pelo vício. Então, o que ele faz? Ele vigia, estou citando aqui um grande abraço para o Coronel Ferrarini, se estiver nos acompanhando, mas ele diz o seguinte: olha, eu parei de fumar, tomei uma decisão, mas eu sou um eterno vigilante da questão do cigarro. Isso se aplica também a outros tipos de drogas, como a maconha, a cocaína, isso, aquilo, outro. É esse o sentido? Exatamente isso. Então, nós estamos conversando, né, do indivíduo que quando sai da internação na comunidade terapêutica, quando ele dá esse pontapé inicial no seu tratamento, na sua recuperação, é importante que ele, que sua família, né, enfim, que as pessoas entendam que esse indivíduo que estava lá então acolhido, que ele, mesmo estando abstinente, estando sem usar droga, ele ainda apresenta um quadro, né, que requer cuidados, como a gente conversou aqui, requer uma eterna vigilância, né? Então, por isso que entidades como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, sempre falam, olha, evite sempre o primeiro gole, evite sempre a primeira dose. Porque senão acaba voltando todo é recorrente, né? Exatamente. O histórico que a pessoa volta. Isso. Então, assim, muitos desses. A famosa recaída. Quando eles saem da internação, esse indivíduo precisa dar continuidade no seu tratamento, como eu falei, em serviços de saúde, serviços médicos, psicológicos. Ser exemplo para outros. Muitos deles, por exemplo, às vezes não tem necessidade de dar segmento no serviço de saúde. Muitos desses indivíduos, por exemplo, podem se beneficiar dos grupos de mútua ajuda, de apoio familiar,
como esse que nós acabamos de falar aqui, os grupos anônimos que são tão importantes no processo de recuperação e de manutenção em abstinência. Né? A manutenção. O que a gente tem buscado agora, inclusive, viu, Fernando, isso é uma coisa que é importante nós conversarmos com os amigos que estão nos acompanhando, o que, a partir da nova Política Nacional sobre Drogas, o que nós temos buscado efetivamente é a sobriedade. A gente tem buscado adotar e apoiar estratégias, né, no enfrentamento às drogas, no combate à dependência química. Nós temos buscado, então, dar suporte a estratégias que visam efetivamente a recuperação plena do indivíduo. A gente tem buscado estratégias que buscam manter o indivíduo, então, em sobriedade, sem usar droga, e que ajude o indivíduo, então, a retomar uma vida plena, uma vida saudável, uma vida cidadã. E essa questão do primeiro gole, de se evitar o primeiro gole, é muito importante. É importante também para o dependente químico a mudança no estilo de vida, né? E muitas vezes é importante também que as famílias se encaixem nisso, né? Ou seja, se você tem um indivíduo com dependência química na sua família e você vai oferecer um almoço, um churrasco no final de semana... Vinho, não bota cerveja. Exatamente, você não vai colocar ali... Né, bebida alcoólica à disposição. Bebida alcoólica à disposição. Então é muito importante esse trabalho com as famílias, é importante o trabalho com o dependente químico. Então, se o indivíduo ele tinha ali, né, enfim, o seu rol de amizades, e esses indivíduos, então, todos frequentavam um bar perto da casa dele. Se ele começar a frequentar o bar... Se ele começar... Não vai tomar Coca Zero, né? Exatamente. Se ele Tô começar... fazendo propaganda aqui da refrigerante. Não vai tomar só um copo d'água, pronto. Se ele começar a se expor, Fernando e amigos, se esse indivíduo começar a se expor... Uma hora ele pede um copinho de cerveja também. Há situações que possam favorecer a sua recaída, enfim, infelizmente isso pode acontecer. Então, é muito importante que o indivíduo com dependência química, que a sua família, estejam sempre atentos a situações que podem favorecer a recaída. Como diria John Fitzgerald Kennedy, o preço da liberdade é a eterna vigilância. É isso. Ele dizia isso em relação à segurança nacional, mas em relação aí à segurança pessoal, é da mesma maneira com quem tem essa questão de precisar evitar essa relação com a bebida, com o cigarro, com a droga, porque senão acaba sendo dominado por ela. Eu queria, nesse sentido, doutor Quirino, trazer aqui um debate que eu sei que vocês já discutiram em outras ocasiões aqui mesmo na Com Brasil, mas eu acho importante tratar sobre isso, que existe aí um projeto de lei, alguns, né, projetos de lei que falam, ó, vamos permitir o uso da maconha de uma maneira mais liberada, como foi feito, acho que na Holanda, em alguns países isso aconteceu, né, em que o sujeito podia usar nos coffee shops da Holanda, o sujeito podia usar a maconha e tudo mais e tal. E aí o que os defensores dessa ideia dizem? Você tem não vai mais ter tráfico da maconha, porque vai ser tudo organizadinho, e aí você vai gerar ainda um imposto com esse dinheiro, o governo também fica pensando em imposto, né? Vai pegar o imposto desse dinheiro, e aí quem estiver usando a maconha vai estar usando de uma maneira que não vai precisar se expor à questão do crime, para ir na boca para comprar uma droga e estar arriscado a tomar um tiro, enfim, ser assassinado, ser roubado, coisa parecida. E aí então os defensores da regularização, da regulamentação, especificamente da maconha, dizem isso. O senhor que é um estudioso do caso, o senhor que representa aqui a visão também do governo, como é que o senhor vê essa questão? A liberação, vamos chamar assim, regulamentada de uma droga como a maconha, pode ser de alguma maneira benéfica para quem faz apenas uso recreativo, ou é uma porta de entrada para outras drogas e fica difícil segurar? A diminuição do controle sobre a maconha não traz nenhum benefício para a sociedade. Não traz nenhum benefício para o usuário, tampouco para os seus familiares. É importante que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender que na nova Política Nacional sobre Drogas, como eu já disse, publicado nesse governo, em 2019, traz de uma maneira bastante clara uma posição contrária à legalização, à descriminalização e qualquer estratégias que possam diminuir o controle sobre as drogas hoje ilícitas no Brasil. Ou seja, o governo federal hoje tem uma posição
bastante clara contra a liberação no controle sobre as drogas. Tem alguns argumentos bastante interessantes, como esse que você nos trouxe. Então, por exemplo, o argumento do aumento de arrecadação, que sempre é trazido, né? Basta, por exemplo, nós nos depararmos com uma realidade que nós já temos hoje no Brasil. Nós temos hoje no Brasil drogas que são lícitas, né? Enfim, cigarro e bebida. Como, por exemplo, o cigarro e bebida alcoólica. Óbvio que o governo brasileiro arrecada muito dinheiro com a venda de bebidas alcoólicas ou de cigarro. Entretanto, só gastos que o governo tem na área de saúde, só na área de saúde, representam 4 vezes mais do que se arrecada. Ou seja, se arrecada muito dinheiro, é verdade. Mas gasta mais para ter que curar. Exato. Pessoa que fuma muito tem câncer, entra no SUS, tem que fazer o tratamento. Exatamente. É isso? Exatamente. O cara que bebe, quebra o carro, explode tudo, então, mata pessoas inocentes. Isso só na área da saúde, né? Você está falando, por exemplo, sobre acidentes automobilísticos. Isso. Por exemplo, estados americanos, como Nevada, Oregon, Washington, Colorado, são estados que legalizaram a maconha nos Estados Unidos, e o Canadá. Nesses lugares, o número de acidentes automobilísticos tem aumentado muito e tem aumentado também a mortalidade por conta desses acidentes. Eles estão revendo esse tipo de legislação? Olha, tem algum estado já pensando em revogar isso? Na verdade, o que tem acontecido nos Estados Unidos é justamente o contrário, né? Tem se aumentado, né? Vários estados têm seguido esse caminho, em que pese esses problemas todos que têm acontecido por lá. E o que é pior ainda, vários estados americanos, como por exemplo Washington agora, têm liberado também outras drogas. E essa é uma questão interessante para a gente conversar aqui, né, Fernando, porque isso acaba sendo uma estratégia de liberação das drogas num passo a passo. Por quê? Porque tem um interesse muito grande de se explorar esse mercado. Então, por exemplo, se nós nos reportarmos agora, teve uma entrevista recente, publicada no ano passado, do ex-presidente do Uruguai, Mujica, que foi o responsável quando era presidente lá naquele país. Por abrir para a maconha. Por legalizar a maconha no Uruguai. E ele estava defendendo numa entrevista, inclusive foi publicada aqui no Brasil, na revista Veja, ele defendendo a legalização agora da cocaína no Uruguai. E tem vários estados americanos que têm liberado outras drogas. Por quê? Porque existe um interesse econômico, financeiro muito grande em explorar esse mercado. E isso, na verdade, é um interesse para ganhar dinheiro. Se nós, por exemplo... Mas interesse dos próprios cartéis que vendem, você acha? Se nós pegarmos hoje no Brasil, né, Fernando, a pessoa mais rica do Brasil hoje, a pessoa mais bilionária do Brasil, é um indivíduo que explora o mercado do álcool no Brasil, né? Ou seja, o mercado de drogas, infelizmente, é um mercado muito rentável e às custas da desgraça das pessoas. Você está falando da saúde. Você está falando da cerveja, no caso, né? Na verdade, o que acaba acontecendo é que o mercado das drogas, listas ou ilícitas, tem um público fiel, um público escravizado, um público de escravos que precisam usar as drogas, né? Então, na verdade, o que a gente não pode aceitar no Brasil é que nós tenhamos a abertura de um outro mercado da morte. Então vocês são contra? Absolutamente contra. Então... E tem uma coisa interessante, só para a gente aproveitar, Fernando, aqui, porque, novamente, estados americanos que legalizaram a maconha, foi publicado um estudo recentemente agora pela Universidade de Nova York, mostrando que nesses estados houve um aumento do consumo, e aumento do consumo de maconha entre as pessoas mais vulneráveis, como por exemplo os adolescentes. Essa questão, por exemplo, de falar que vai diminuir o narcotráfico, não é isso que tem acontecido. Tem vários estudos mostrando que você tem tido um aumento do narcotráfico. Por quê? Porque primeiro você tem aumento do consumo. E depois, Fernando, continua sendo muito mais fácil se adquirir a droga no mercado paralelo, no mercado do tráfico... Do que na farmácia. Por quê? Porque lá o controle é muito menor para a venda. O cara não deixa o nome dele para registrar. O preço é muito menor, porque você não tem que pagar imposto. Quando você legaliza uma droga, você tem, enfim, cobrança de imposto dentro de uma rede, né, enfim, de produção, de venda. Então, é muito mais fácil você continuar comprando. Tem um controle com o nome da pessoa que está comprando, com os dados da pessoa. Então, se aumenta o consumo, se aumenta o narcotráfico, o Canadá legalizou a maconha, estudos têm mostrado que mais de 70%, Fernando, da maconha consumida no Canadá advém do mercado paralelo. E você, então, aumenta
a força do narcotráfico e com isso aumenta a violência. No Uruguai, isso daí basta, as pessoas que estão nos assistindo agora, basta que deem um Google, não é difícil encontrar essas informações, as pessoas podem acessar. No Uruguai tem aumentado muito a violência, em especial a criminalidade violenta, como homicídios. Só no primeiro semestre de 2018, Fernando, houve um aumento importante das taxas de homicídio no Uruguai em mais de 60%. Ou seja, então, quando a gente vê esse cenário de liberação das drogas, aumenta o consumo, aumenta o tráfico, aumenta a violência e aumenta o encarceramento, né? Muita gente fala assim, não, então a gente está com superpopulação carcerária no Brasil, vamos legalizar a droga que você vai diminuir a população carcerária. Não é verdade. Tem um estudo publicado em 2016 pelo Instituto Terra, Paz e Cidadania, mostrando que países que são mais lenientes, que aceitam mais o uso de drogas, tem aumento da população carcerária. Por quê? Porque se aumenta a gente usando, aumenta o narcotráfico, aumenta a violência e aumenta a população carcerária. Logo, tudo isso para dizer que, em que pese nós tenhamos vários problemas relacionados às drogas ilícitas, o caminho não é legalizar. E tem outra, Fernando, hoje no Brasil, por exemplo, a prevalência de uso de maconha, por exemplo, é muito menor no Brasil do que em lugares onde se legalizou. Porque isso é uma coisa que é muito simples de se entender. Sempre que você legaliza qualquer substância, você aumenta a oferta, aumenta a circulação e aumenta a gente usando. Essa daí é uma matemática que não tem como fugir dela. É como se fosse uma espécie de chancelar do governo dizendo o seguinte, não, pode usar, que faz mal, mas não faz tão mal assim. Vou entrar nessa questão do faz mal, que eu acabei vendo num dos programas em que você participava aqui na Com Brasil, em que se falava que... Qual que é a visão que você tem da maconha? Que o sujeito, quando usa maconha para uso recreativo, ele fica mais calmo, então ele fica menos violento, que ele, enfim, tem uma propaganda em favor da maconha que não faz mal, traduzindo isso, que não faz mal. Muito bem, vocês estavam dizendo num programa que a maconha faz tão mal para o cérebro, mas tão mal, que chega a deixar a pessoa efetivamente lesada. E parece que, inclusive, isso colabora muito para a questão, se não me engano, do Alzheimer, a questão do esquecimento ou coisa parecida. É isso mesmo? Quer dizer, quem faz essa defesa da maconha, não faz mal, é só para a pessoa relaxar ou coisa parecida, na realidade está prestando um grande desserviço em termos de informação para a sociedade. Nós queremos informar a realidade. O doutor Quirino é médico, quer dizer, além de ser da Senapred, ele é um médico e que fala com conhecimento de causa, com experiências que foram feitas a respeito do uso da maconha. Como é que é o comportamento da maconha no cérebro das pessoas? Então, Fernando, acho que a gente tem esse debate sobre legalização da maconha e de outras drogas, redução do controle, né, sobre essas substâncias. Esse é um debate que é fundamental, né? E é fundamental por quê? Porque, no final das contas, quem vai acabar decidindo, né, se as drogas hoje ilícitas, ilegais, se elas vão ou não ser legalizadas, é o conjunto da sociedade, né? A sociedade brasileira tem uma posição que é frontalmente e majoritariamente contrária à legalização das drogas. Mas esse debate é importante, né? Enfim, é importante a gente trazer esses argumentos para a sociedade, porque caso a sociedade decida pela legalização das drogas, pela descriminalização das drogas, é importante que o conjunto social esteja ciente de que vai acontecer. Exatamente, que se isso acontecer, nós temos, eu acabei de trazer aqui, né, algumas experiências de outros países, que isso pode acontecer no Brasil. Então, basicamente, a ideia é a seguinte, vai realmente legalizar a maconha? Tem que se preparar para o aumento de violência, tem que se preparar para o aumento de morte, para o aumento de encarceramento, preparar para um monte de outras coisas. Problemas de saúde, né? Então, por exemplo, você estava falando aqui sobre o impacto negativo do uso da maconha na saúde das pessoas. É isso, como é que é? Fernando, hoje não existe mais dúvida de que a maconha é o principal fator de risco ambiental para o desenvolvimento de quadros psicóticos. É loucura, né? Desenvolvimento de delírios, o indivíduo começa a ter pensamentos fora da realidade, alucinações, começa a ouvir coisas. Não só na hora do uso. Não só no uso, não só na hora da intoxicação aguda, né? Na hora do momento do uso. Esses quadros são deflagrados pela maconha. E isso é uma questão muito importante que as pessoas precisam entender. Quadros psicóticos, esses quadros de loucura, como por exemplo esquizofrenia, é desencadeado pela maconha
e são quadros psiquiátricos extremamente graves e que não tem cura. Obviamente que tem tratamento, o indivíduo melhora do seu quadro clínico, mas não tem cura. Então a gente precisa entender, e hoje não tem mais dúvida, a gente tem uma quantidade suficiente de estudos científicos, estudos comprovam robustos, com metodologia bastante acurada para identificar então, isso. Então vou lhe provocar. Então por que você pega uma pessoa esclarecida, como por exemplo esse presidente Fernando Henrique Cardoso, em que ele já chegou a escrever artigos, dizendo, não, eu acho que você fazia aí, tem um nome específico aí, o uso da maconha pode ser liberado em determinadas condições e tal. Ele chegou a fazer um texto falando sobre isso. Eu lembro muito bem porque o Coronel Ferrarini pegou o jornal no dia e começou a bater no jornal, isso faz muitos anos. Isso não pode, que eu estou aqui para defender a família, estou aqui para defender... Enfim, mas não se pode dizer que o Fernando Henrique seja uma pessoa que não tenha cultura, que não tenha... Como é que justifica uma postura dessas? A gente saber quais são as verdadeiras razões de uma figura notável como o Fernando Henrique Cardoso tomar uma posição dessa é difícil entender, mas... O que eu quero dizer? Eu falei, mas eu quero dizer, assim, tem muita gente mas, na verdade, culta, que defende isso, mas pensadores mas na verdade, mas na verdade é lastimável. Nós só podemos lastimar que pessoas como, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defenda uma posição pela legalização da maconha no Brasil. Nós estávamos conversando anteriormente sobre estados americanos que liberaram a maconha e tiveram aumento do consumo, principalmente entre adolescentes. Tem um órgão ligado à ONU, a Organização das Nações Unidas, Fernando, chamada GIF, que é a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes. Esse órgão ligado à ONU traz uma preocupação, uma publicação recente agora, uma preocupação bastante grande sobre esses movimentos que têm acontecido em alguns países pró-legalização das drogas, em especial da maconha. Por quê? Porque esses movimentos, que muitas vezes são encabeçados por figuras notáveis, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e outras figuras, muitas vezes da área da política, da área do esporte, da cultura, enfim. Isso. Então, essas pessoas acabam, nesse movimento, acabam levando a população a ter uma redução da percepção de risco da droga. O que significa isso? A comunidade, a sociedade começa a entender que talvez a droga não seja tão perigosa assim. E com isso diminui a percepção de risco e as pessoas então acabam se expondo mais. Exatamente. Então, por isso que eu falei que é lastimável posições como essa, porque posições como essa acabam fazendo com que haja essa queda da percepção de risco das pessoas. E as pessoas se expõem mais. E acabam expondo as pessoas a um uso maior da droga. Ou seja, nós não podemos aceitar esse tipo de situação. A gente está falando sobre questões de transtornos mentais relacionados ao uso da maconha. Está falando, por exemplo, sobre déficits cognitivos. Né? Tem trabalhos mostrando redução do QI, do quociente de inteligência pelo uso da maconha. Então, a maconha acaba diminuindo a inteligência das pessoas. Uma outra coisa importante dentro dessa seara psiquiátrica, a maconha é um fator de risco para depressão, para ansiedade. Tem trabalho mostrando a maconha como fator de risco para suicídio. Ou seja, nós precisamos entender esse cenário para que não caiamos nesse discurso fácil, muitas vezes um discurso libertário, de que as pessoas teriam que ter o direito de escolher usar droga ou não, mas isso daí é mais ou menos uma situação, Fernando, que nós temos em outras áreas da sociedade. Por exemplo, se eu quiser pegar meu carro e sair com o meu carro sem o cinto de segurança, eu não posso. Por quê? Porque se eu me acidentar, eu vou causar um problema não só para mim, eu vou causar um problema para mim, eu vou causar um problema para o seguro social do governo, eu vou causar um problema na área de saúde, porque eu vou precisar ser atendido no Sistema Único de Saúde, custeado pela sociedade, custeado pelo governo. Se eu morrer, a minha família vai ficar desamparada, ou seja, então quando nós nos deparamos com situações desse tipo, nós precisamos entender que esse discurso pseudo-libertário, o que ele acaba desconsiderando todo o mal, no caso das drogas, que usa a substância traz. Não só para o seu usuário, mas
para a sua família sociedade. e para todo o conjunto social. Eu quero também aqui avançar e lhe perguntar sobre um documentário que certa vez eu vi, eu acho que era Portugal, se eu não me engano, que eles já tratam essa questão do sujeito que usa a droga como usuário e não misturam ele com o traficante, e aí vão lá e conversam com a pessoa. Não sei se eu já vi um documentário a respeito desse tema, né? Mas é esse tipo de abordagem, vamos chamar assim, que o senhor está falando, em que não tem uma relação de ganha-ganha para a sociedade. A relação é perde-perde. Ou seja, perde o sujeito que está usando a droga, perde a sociedade, perde o encarceramento. Quer dizer, é a sociedade que perde como um todo. E eu vou lhe perguntar, você vê que hoje em dia o universo artístico tem se colocado de que maneira? Quer dizer, divulgado mais essa questão, batido na tecla das drogas, ou tem falado, não, eu quero saber, isso aí é um negócio que é uma roubada mesmo e não vamos ficar ostensivamente, vamos liberar maconha, coisa parecida. Como é que está o clima hoje no universo daqueles que são os formadores de opinião, que é o aspecto cultural? Primeiro, só aproveitar, Fernando, essa sua colocação inicial, que é bastante interessante, que é a experiência portuguesa, né? Portugal é um país que também diminuiu o controle, enfim, sobre o uso de maconha, e lá tem aumentado o uso. E recentemente foi publicado um estudo, Fernando, em Portugal, mostrando o aumento de internações psiquiátricas decorrentes de quadros psicóticos induzidos pela maconha. Ou seja, então, esse aumento de número de internações foi de 30 vezes desde a legalização da maconha em Portugal. Não é 30%? Não. 30 vezes o Nossa. número de internações psiquiátricas decorrentes de quadros psiquiátricos graves, são os quadros psicóticos, devidos ao uso da maconha. Então, esse exemplo de Portugal é bastante interessante que você trouxe, porque Portugal é um país que vem enfrentando problemas com o uso da maconha, né? Então, é importante, novamente, assim, que as pessoas conheçam essas realidades, porque muitas vezes, você está falando agora, então, fazendo um link com a segunda parte da questão que você nos trouxe, muitas vezes, quando formadores de opinião da classe artística, da política, futebol, muitas vezes trazem a questão do uso da maconha. Recentemente, por exemplo, a Liga de Basquete dos Estados Unidos flexibilizou, por exemplo, a possibilidade de uso de maconha. Então, quando essas coisas acontecem, novamente, infelizmente, o impacto na sociedade é muito grande, né? Então, é muito importante que a classe de formadores de opinião possam estar bastante atentas em relação a isso, né? Porque sempre que há um movimento nesse sentido, né, de glamorizar a droga... Você acha que isso ainda tem muito ou já diminuiu? Não, tem muito. Ainda tem? Tem muito. Recentemente, nós nos deparamos, por exemplo, com uma música, né, falando sobre a Verdinha, de uma cantora aqui no Brasil. Ah, bom, tem músicas, de vez em quando, vira e mexe sempre tem. Tem alguns ritmos musicais, algumas culturas ligadas a alguns ritmos musicais que acabam, então, trazendo a questão da droga. Como se fosse algo normal. Diminuindo a percepção de risco, glamourizando muitas vezes, minimizando os problemas. Então isso ainda tem muito. Então isso tem, e novamente, assim, isso não acontece de maneira inócua, né? Isso daí impacta de maneira desfavorável o conjunto social. Por isso que é importante que os formadores de opinião se atentem a sua responsabilidade. Para a sua responsabilidade social. Momentos finais do nosso programa, a pergunta que eu lhe faço é: eu imagino que, diante de tudo que você nos falou, o mais importante seja você diminuir o número de usuários. Porque se você não tem usuários, você não tem mercado. Quando chega lá na escola, você está no colegial e vem o traficante que está travestido de aluno, né, mas é aquele que fica repetindo de ano, e chega lá e fala, não, eu tenho aqui um negocinho para você. Quando o jovem diz não, ele fala, pô, mas para quem que eu vou vender esse cara? Aí vira para o outro coleguinha, não, você não quer experimentar? Não. Então eu acho que o Proerd faz aí um trabalho muito importante na questão da conscientização de dizer não para as drogas na primeira vez. Quer dizer,
ter coragem de não ser da turminha, ter coragem de ser rotulado de nerd, ter coragem e dizer não para as drogas. Acho que essa é a primeira questão que a gente tira dessa conversa nossa. E por fim, eu vou lhe perguntar, qual é a importância de você ter uma política pública de continuidade numa questão tão importante como essa, que é a questão da internação que nós citamos aqui, da droga, do tratamento, do cuidado com a família e tudo mais, no momento em que a gente tem tantos cortes no orçamento. Eu sei que o Ministério da Cidadania sofreu cortes, a Sinapred sofreu cortes. Quer dizer, como é que se faz para recompor esse orçamento para poder continuar a fazer o enfrentamento com uma política antidrogas que seja sustentável? Quer dizer, não vai cuidar dessas 11 mil pessoas agora, e daí quando virar daqui a 4 meses, não sabemos se vai cuidar ou se não vai cuidar. Não, é manter, imagino eu, essas 11 mil vagas que o governo federal destina dentro das comunidades terapêuticas e expandi-las. E eu lhe pergunto, isso não é um desafio no momento em que nós vivemos uma pandemia e os recursos do governo são cada vez mais finitos? Novamente, questões bastante importantes aqui, Fernando, para a nossa conversa. Primeiro, então, em relação à questão da prevenção, né, ao uso de drogas, que é fundamental. Nós falamos aqui sobre várias ações que o governo tem realizado no enfrentamento ao narcotráfico, crime organizado, tratamento e recuperação. E nós falamos um pouquinho sobre prevenção. Nós temos várias ações e uma delas, talvez a nossa principal ação hoje, é nessa parceria com o PROERD, né, que é uma ação, uma estratégia de prevenção nas escolas, né. Tem mais PROERD hoje do que no passado? Sim, o PROERD está ampliando? O PROERD hoje está em todos os estados brasileiros. Não estava antes? Não, e é bastante importante isso, porque nós estamos buscando ajudar o PROERD, que já vem realizando um trabalho muito importante. As polícias militares do Brasil, por meio do PROERD, Fernando, têm realizado um trabalho de grande relevância no país há muito tempo. O tráfico não gosta disso, né? Não gosta, porque você diminui o mercado consumidor, né? É isso aí. E os policiais nas escolas é muito importante, porque trabalha não só a questão do uso de drogas, mas tem estudos mostrando que o policial na escola pode melhorar outras questões, como, por exemplo, disciplina, desenvolvimento do indivíduo que violência na sala de aula. Violência, bullying, enfim. Mas é interessante porque o PROERD, ele traz como estratégia de prevenção o desenvolvimento de habilidades interpessoais, né, que o indivíduo, que o jovem precisa ter quando ele se depara com a oferta da droga, né. Então, isso é muito importante nesses processos, desse trabalho de prevenção. E uma outra coisa que é importante quando a gente fala de prevenção é que quanto mais cedo se dá a exposição, pior é. Então a gente precisa cada vez mais proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes da iniciação precoce de drogas. O ideal, obviamente, é que o indivíduo não se exponha, né? Mas a exposição precoce ela é muito pior. E o PROERD trabalha muito nisso. Tem uma outra coisa que é bastante relevante, já que a gente está falando de prevenção, Fernando, a gente não pode, eu não queria deixar de aproveitar esse momento tão importante que a gente está tendo aqui, é de falar com as famílias, né? Por quê? Porque também tem muitos trabalhos mostrando que a participação efetiva da família no acompanhamento do desenvolvimento dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos, ou seja, dos mais jovens, é muito importante. É importante, também tem trabalhos mostrando isso, que uma comunicação clara... Quanto mais diálogo, menos droga. Menos droga. Uma comunicação clara. Os pais precisam falar para os filhos, deixar isso claro dentro não entra nessa do convívio. É roubada. Dentro da minha casa, eu não aceito droga. Aqui a gente não vai usar droga. E é importante também que os pais, obviamente, se afastem do uso das drogas. E não só daquelas proibidas, mas também daquelas permitidas. Das lícitas. Ou seja, por quê? Porque senão a sua autoridade para chegar para o seu filho e falar, olha, não beba usa droga, se você o pai usa, tá bebendo. Não bebe, se você bebe, não fuma, se você fuma. Então, é muito importante que os pais deem o exemplo e que os pais acompanhem seus filhos. Tem um trabalho realizado pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, lá pela professora Zila Sanches, que hoje, sem dúvida alguma, é uma das principais pesquisadoras no Brasil na área de prevenções de drogas. E ela mostrou, Fernando, que famílias onde os pais acompanham seus filhos
sabe onde os filhos estão, com quem estão, que hora volta, que vai buscar os filhos quando saem à noite. Nesse contexto cai muito o uso de drogas. Então é importante que as famílias estejam atentas à questão. E só para finalizar, esse desafio que você colocou, né, Fernando, do orçamento, ele é um desafio que a gente tem hoje, né? A gente vive um momento no Brasil de pandemia, e que os recursos precisam ser alocados, obviamente, em ações de enfrentamento à pandemia, no cuidado das pessoas que estão enfermas, no cuidado, enfim, para se manter a economia andando. Porém, a gente não pode permitir que isso aconteça em desfavor, obviamente, de outras políticas públicas. O governo federal está atento em relação a isso. Eu falo novamente aqui, o Ministério da Cidadania, nós estamos trabalhando lá junto com o nosso ministro, o ministro João Roma, junto com o presidente. Hoje, inclusive, o presidente Bolsonaro fez uma declaração bastante feliz, falando de que esses cortes que aconteceram no orçamento, eles serão trabalhados, porque a gente não pode, em especial no momento de pandemia como esse, né, cortar tudo. A gente não pode fazer com que políticas públicas que são fundamentais para o país sofram. E só para finalizar, por exemplo, são políticas públicas já com resultados. O Brasil vem enfrentando, por exemplo, um aumento importante das taxas de homicídio. Nós fechamos 2017 com mais de 65 mil homicídios. Fechamos 2019 com 41 mil. Ou seja, essas ações, principalmente no enfrentamento às drogas, já estão trazendo resultados e com um reflexo em várias áreas, como, por exemplo, a segurança pública. Então, nós precisamos continuar com essas políticas públicas e vamos continuar com elas. Doutor Quirino Cordeiro, muito obrigado pela sua presença no CBD, o Com Brasil Debate de hoje. Quero agradecer ao telespectador que esteve conosco acompanhando a nossa programação e eu vou pedir para o pessoal da técnica cortar para mim aqui, porque agora eu quero me despedir dizendo ao telespectador que debate é bom, mas debate com o Brasil é ainda melhor. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu sou o William, o pai da Beatriz Durante. No nosso primeiro contato com a Like, ficamos muito contentes com a estrutura que a gente encontrou e procuramos conhecer mais sobre a empresa. E vimos que realmente possui uma equipe bem qualificada. E o que eu achei de diferente, o grande diferencial, foi ver que não trata-se de uma agência, e sim uma produtora. Assim, dando oportunidade para os artistas poderem mostrar na prática todo o seu aprendizado. E eu vejo claramente hoje o crescimento que a Beatriz está tendo na Like e que realmente ela está realizando o seu sonho. A Like, ela sabe da sua importância no mercado e sabe aonde quer chegar. E você, pai e mãe, assim como eu, quer realizar o sonho do seu filho de ser ator ou atriz, vem aqui para a Like da unidade de São Paulo.
Antes mesmo de o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, várias canções já exaltavam o país e a sua capacidade de reagir a uma agressão. Depois que o país ingressou finalmente nas lutas ao lado das nações aliadas em 1942, outras canções surgiram com nítido teor patriótico. Uma delas é a Canção do Expedicionário, composta por Espartaco Rossi, com letra de Guilherme de Almeida. Não é propriamente um hino e nunca foi oficializada como tal, mas se tornou mais popular do que o próprio hino da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Foi a música que venceu um concurso idealizado pelo jornal paulista Diário da Noite. A melodia é do maestro Espartaco Rossi, que compôs mais de 200 peças, a maioria delas de cunho nacionalista. E os versos são do poeta Guilherme de Almeida. A primeira gravação foi com o cantor Francisco Alves, um dos maiores ídolos da época, e o sucesso foi imediato. Os versos "Não permita a Deus que eu morra, sem que volte para lá", foram constantemente utilizados pelos brasileiros que foram exilados a partir de 1964, durante a ditadura militar.